Então vamos para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 1, está escrito assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando-lhe: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Repete comigo: de modo algum entrareis no reino dos céus. Agora eu continuo. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos para Mateus 19, versículo 13. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Repete comigo: porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Pode sentar, dá um glória a Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Queremos que a tua mão esteja sobre cada vida aqui nesta noite. E que o Senhor fale aos nossos corações. Eu te exalto, eu te glorifico. E o Senhor é grande, poderoso na batalha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale e ministre conosco, Senhor. E que sejamos nesta noite, Deus, transformados como criança, Pai. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 2 textos falando de criança. E Jesus, nos 2 textos, endossa uma criança. Você sabia que no judaísmo, escuta isso, no judaísmo antigo, eles tinham um culto, escuta, para você aprender. Esse culto era permitido somente, um dos cultos era permitido somente para os anciãos, profetas, rabinos, só homens. Também a cultura do judaísmo antigo não permitia o acesso de relacionamento a Deus de mulheres e de crianças. Mulheres e crianças era excluso. Sempre era o homem. E todo judeu já sabia disso. Embora as mulheres iam no templo, mas na hora as mulheres e as crianças eram tirados de lado e se permitia um relacionamento profundo só com os homens. As crianças, para os judeus, não era sequer ouvido as crianças. Ninguém sequer parava para ouvir uma criança. Até os 13 anos de idade, uma criança, até os 12 anos, 13 já é outra categoria, até os 12, era tido como uma categoria inferior. Pode um negócio desse? Para eles era tido como uma categoria inferior. Uma criança equiparada à religião judaica era tido como um surdo, um deficiente físico, como um mudo e como um pagão. Por quê? Porque não tinha serventia uma criança. Ela não tem conhecimento, não tem experiência de vida, não tem como ajudar na parte da religião. Então não tinha função. Era meio que de escanteio. O pai é que tinha que educar a criança em casa e ensinar
os princípios da palavra de Deus em casa. Mas dentro de um corpo eclesiástico, querido, na religião judaica, uma criança não servia para nada. Você pensa que lá tem esse negócio de teatro? Tem esse negócio de coral de criança? Você tem esse negócio de dança de criança? Não tem. Então, para que serve? Bíblia não conhece. Então, até 12 anos, era tido pela religião antiga do judaísmo como uma raça inferior. E que era como um pagão, não acrescenta em nada. Era como um cego, não acrescenta em nada. Como um mudo, não acrescenta em nada. E para eles, uma criança não tinha condições de se relacionar com Deus. Por quê? Porque não conhece totalmente a palavra. Não tem uma idade que permitia isso na cabeça da religião. Uma criança era propriedade do pai, e o pai podia vender ou pagar dívidas. Se ele tivesse uma dívida, ele podia dar um filho, e esse filho se tornaria possessão de uma outra pessoa, que quando crescesse, à medida que fosse crescendo, seria escravo e trabalhasse para ele. Então esse público de criança e também das mulheres não era sequer ouvido, não era sequer honrado. E quem era honrado ali? Os mestres da lei, os rabinos. Esses eram tidos como quem sabe o que é ter um relacionamento com Deus. Esses eram aqueles que as pessoas falavam assim, ó, esse entende de Deus, esse sim. E a referência dentro do judaísmo eram esses homens, os profetas. Todo homem, toda mulher sabia que a referência de busca a Deus, de presença de Deus, inclusive no Antigo Testamento, quando um profeta chegava, era tido como Deus chegando. E as pessoas diziam assim, ali vem um homem de Deus. Por quê? Porque era um profeta. Mas os discípulos estão com Jesus, e de repente Jesus nos dá dois textos, um em Mateus capítulo 18 e outro em Mateus 19. Em Mateus 18, Jesus manda vir uma criancinha, ele chama. No 19 não chama, mandaram as criancinhas. No 18, ele diz que as pessoas precisam se converter como uma criança. E ali pessoas dentro da religião do judaísmo começam a falar assim, agora eu não sei de mais nada. Porque Jesus quebrou tudo agora. Esse mestre, esse rabi, chutou o pau da barraca, como dizem por aí. Ele está dizendo que a gente tem que converter e ser como uma criança. Por quê? Porque até aqui eu te disse como é que a religião do judaísmo enxergava uma criança. Mas eu posso te falar como Jesus enxerga uma criança? Nós precisamos entender como Jesus enxerga uma criança. E eu tenho certeza que quando eu enumerar para você as características de uma criança, você vai dar razão a Jesus Cristo. E você vai dizer assim, Jesus tinha total razão de que o modelo de conversão é uma criança. E Jesus também disse que o maior no reino dos céus tem que ser como uma criança. Então, eu preciso saber o que é uma criança para eu poder me parametrizar e mudar a minha vida. E Jesus foi claro dizendo assim, ó, se alguém quiser entrar no reino dos céus, tem que ser como criança. Então é muito sério. Nós precisamos saber de cor. Nós temos que ter consciência, temos que ter no coração o que é uma criança. Por que Jesus nivelou o maior como uma criança? Haja vista que nós já sabemos que a palavra de Deus diz que não há um homem maior do que nascido de mulher do que João Batista. João Batista é o maior homem nascido de mulher. Mas Jesus vem e diz assim, tem que ser que nem criança. Uma criança, aos olhos do Senhor, e aos teus e aos meus também. Jesus disse assim, ó, nesse texto, se humilhar. Criança não tem problema de orgulho. Criança, uma criancinha, ela pode se humilhar. E a primeira coisa que nós temos que entender, queridos, dentro de um perfil de uma criança, é não ter orgulho. Que Jesus foi muito claro, aquele que se humilhar como uma criança, ó, se humilhar como uma criança. A gente pensa assim, né?
Mas Jesus não tem lá na palavra de Deus, lá que Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci, eu tenho que fazer coisa de adulto. Agora eu sou um adulto. Só que ser adulto não é em todos os sentidos. Nós precisamos ser um pouco de adulto em algumas áreas e um pouco de criança em outras áreas. Primeiro, adulto é orgulhoso, criança é humilde e nós temos que tirar essa casca do orgulho. Segundo, criança é simples, adulto é complicado. Terceiro, criança não tem pretensões sociais. Um adulto tem. Quarto, criança não são dominadas pelas ambições. Adulto é. 5, criança são vazias de si mesmo. Adulto é cheio de si mesmo. Eu e eu. Tem muito eu dentro da gente. E nós precisamos nos converter como uma criança. Criança é algo singelo, sim ou não, irmãos? Nós assistimos aqui a apresentação do Dia dos Pais com as crianças aqui. Irmãos, quem é que vai reparar erro de criança numa situação daquela? Fala a verdade. Hã? Por quê? Porque criança é algo muito puro. Criança tem algo que os adultos não têm. Olha só, vocês já repararam que criança chama os pais para vir na igreja? Mãe, vão na igreja, mãe. Ou seja, dentro da criança já tem um espírito evangelista dentro dela. Queremos ir na igreja. Que dia que nós vamos na igreja? Hoje tem culto. Quem já conheceu uma criança assim? Levanta a mão. Ou seja, criança arrasta os pais para a igreja. Quando a gente se converte, como Jesus disse que a gente tem que se converter como uma criança, a gente tem que se parecer com criança, a gente tem que arrastar pessoas. Tem pessoas que vão ficar 20 anos numa igreja e não vai levar uma alma para a igreja. Não vai arrastar uma pessoa para a igreja. Mas se é criança, ela chama. Um adulto chama uma pessoa, a pessoa fala, não vou. Ela diz assim, não chamo mais. A criança, ela chama no domingo, papai, mamãe, não vai na igreja hoje? Papai e mamãe falam, não vou. Domingo que vem ela faz o quê? Chama de novo. Verdade ou mentira? Ela tem dentro dela a questão da evangelização. E nós temos que ser parecidos com uma criança, irmãos. Por que Jesus disse que uma criança, ser como uma criança, não é que é só as crianças que são os maiores. Ele está dizendo para nós, ser parecido com as características de uma criança. Se nós nos parecermos com essas características, nós vamos ser o maior. Ah, eu não quero parecer com criança. Então nem salvo vamos ser, porque Jesus disse que nós precisamos nos converter como uma criança. E o coração de uma criança, gente? É o 7º. O 6º é evangelizadoras, o 7º, o coração das crianças. É igual de um adulto? Tem diferença. E nosso coração precisa ser como um coração de criança. 8º, atrai com facilidade para aquilo que é belo. Se aparecer uma coisa que é bela, ela já é atraída, ela já é movida. Nós temos consciência que a presença de Deus é algo maravilhoso. Quem tem essa consciência? Pois é, uma criança, ela capta, se atrai por aquilo que é belo. Um adulto, às vezes sabendo que a presença de Deus é algo maravilhoso, não consegue se entregar. Chega no final do culto, a gente fala, vamos adorar a Deus, e fica assim. Aí um começa a bater palma na direita, ele dá aquela espantada assim. Aí outro rodopia do outro lado, outro cai atrás, outro pula, outro dobra o joelho, outro chora, o outro sussurra. O outro... Aí ele não entra. Por quê? Porque ele não é atraído por aquilo que é belo. A criança, se tiver alguma coisa que for bela, a atenção dela é tomada na hora. 9, uma criança arrebata plateia. Nós ficamos todos aqui admirados com as crianças. Chamou a atenção. Elas roubam a cena. Elas arrebatam quem estiver assistindo elas em cima daquilo que elas estiverem fazendo.
E nós temos que ser assim, querido. Aonde a gente estiver, a gente tem que arrebatar a plateia, no sentido de que a gente tem que ser a diferença. Aonde você chega, você tem que ser luz. Aonde você chega, você não pode chegar assim, ai, minha vida está mal, ai, não sei o que lá. Isso aí você fala no teu quarto para Deus ouvir. A hora que você chega num lugar, você tem que ser diferença, tem que arrebatar as pessoas que estão ouvindo você, mostrando que você é diferenciado. 10. Criança é curiosa. Que isso? Que isso, tio? Que isso? É ou não é? Elas vão lá na tomada e falam assim, que é isso? Não, meu filho, não é melhor nem te explicar o que é isso. Elas querem aprender. Elas têm uma curiosidade. Você e eu, nós temos que ter essas características de criança e ter curiosidades. Por exemplo, as coisas que acontecem na igreja. Às vezes você vai ver que acontece algumas coisas, você não tem a curiosidade, às vezes, de perguntar o que é, o que não é. Crianças, 11, são abertas a aprenderem. Elas querem aprender. Você vai ensinar as coisas para ela, ela vai aprender. E os adultos? Já acha que sabe tudo. Ou acha que não precisa saber de mais nada. Por exemplo, escola bíblica dominical, escola de discípulo. São escolas, escola de ministérios. São escolas. O que é o nosso papel? A gente tem que ser como uma criança. Você imagina os religiosos da época. Para que eu vou andar com Jesus se eu sei mais da Bíblia? Estudei a Bíblia desde criança, por que eu vou andar com Jesus? Espírito de que acha que não precisa. Mas quando a gente é como uma criança, a gente sempre vai saber que tem alguma coisa nova para a gente aprender e a gente vai querer aprender. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de estudar não. Eu vou te falar uma coisa para você, você não vai me levar mal? É demônio, viu? É um demônio que põe preguiça nas pessoas. Não me leva mal não, mas é um demônio. Porque não gosta de estudar nada. Nada. Você pegar para estudar mecânica, tudo bem. Você fala, não gosto de estudar mecânica. Eu não gosto de estudar culinária. Não gosto de estudar elétrica. Parte elétrica. Não gosto de estudar nada. Mas nada. Nada. Não tem nenhuma área que te desperta a estudar. Nem espiritual, nem fora, nem coisas naturais da terra. Nada você quer estudar. Então você pode ter certeza que precisa ser liberto. E uma criança gosta de aprender. Ela quer aprender, ela chega na escola, mamãe, olha o desenho que eu fiz, mamãe, olha o que eu fiz aqui. Ela está. 12. Crianças perguntam até saber. Até saber. 13. Às vezes, querem saber de assuntos de adulto e querem ter conhecimento das coisas de adulto. Vocês já repararam isso, não? Tem adulto que conversa, a criança chega e fala assim, o que você está conversando? Os adultos têm que falar assim, coisa de... Sabe por quê? Porque eles não querem, presta atenção, eles querem crescer. E a gente? Os adultos às vezes chegam na igreja e não quer crescer, quer ficar estagnado. Uma criança não, ela quer crescer. Ela vê a mãe fazer comidinha, ela quer que o pai compre um brinquedo lá de fogãozinho. O pai tem carro, o menino pede para o pai comprar um carrinho. Monta no carro e começa a falar, o que é isso? É marcha, câmbio, acelerador, freio de mão, volante, buzina. Ele quer crescer, ele quer entrar no mundo dos adultos. Ele quer amadurecer. E nós, quem nós somos? Então Jesus olha as crianças, ele vê tudo isso. Na hora vem todas as características de uma criança. E Jesus fala assim, é isso aqui que eu quero. 14. Crianças não são independentes, pois pedem ajuda aos pais. Pai, eu não dou conta de fazer isso. Me ajuda que eu não dou conta. Por quê? Porque ela sabe que existe áreas que ela não dá conta. Ela sabe que existe área que ela não tem condição de fazer sozinho. Criança não é independente. Adulto acha que não precisa de ninguém. Adulto, ele é independente. Criança é dependente. Dependente. E pede ajuda. E adulto? Quantos que de repente têm coragem
de chegar e falar assim: pastor, eu estou vivenciando uma tentação muito forte, eu preciso de ajuda. Tem uns pensamentos vindo na minha cabecinha. Por quê? Porque a gente acha que a gente é independente. Mas independência, querido, é uma coisa que não faz parte de uma criança. E o que Jesus está nos ensinando é que a gente tem que se converter como uma criança. E não é vergonha assumir que precisa de ajuda. Pastor, eu estou num vício. Pastor, eu estou numa tentação forte do trabalho. Tem um homem me cantando, uma mulher me cantando, tem não sei o quê, eu estou com um espírito de pensamento de morte, suicídio, de vingança, eu estou com uns pensamentos, estou com umas vontades, eu preciso de ajuda. Uma criança faz isso. Uma criança faz isso. Ah, papai, tem um menino que falou que vai me bater na escola, mamãe, tem um menino que vai me bater na escola. Eles pedem ajuda para os pais. 15. Criança reconhece suas fraquezas. E adulto, maioria não. Adulto não reconhece que tem fraqueza. Porque nós temos uma posição. Que? Eu sou um líder. Eu sou um levita, sou um diácono. Sou um evangelista, um pastor. Sou um membro, sou um obreiro. Eu não posso transparecer que eu tenho fraqueza. Uma criança não tem problema algum. E hoje o Senhor Jesus, através da palavra, está nos moldando no formato de uma criança. Para sermos como uma criança. Porque se não formos como uma criança, irmãos, Ele nem nos considerará como convertido. E isso é forte. 16. Criança tem sonhos. Verdade ou não? Criança tem sonho. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, eu quero ser médico, quero ser dentista, eu quero ser professor. Você já viu crianças brincando de escolinha? Onde uma menina põe um monte de menininha sentada e põe uma lousa e brinca de professora. Quem já viu aqui? Levanta a mão. Agora adulto, tem muito adulto que já deixou de sonhar. Quantos adultos sonham em fazer uma faculdade? Sonhavam em fazer uma faculdade, largou mão. E sabe o que eles dizem? Não é para mim. Ah, então você deixou de sonhar? Se você deixou de sonhar, cadê o espírito da criança de sonhar? A criança sonha. Quem sonha aqui em ser um empresário? Levanta a mão. Pois é. E você vai ficar só aí? Agora, quem sonha alguma coisa aqui? Levanta a mão. Está vendo? Tem gente que não levantou a mão, não sonha com nada. Não sonha com nada, eu vou falar uma coisa. A vida acabou, parece que a vida acabou. Mas uma criança, não, ela sonha. Tem criança que fala assim, ó. Nossa, o Camaro é a coisa mais linda, não sabe quanto custa. E fala, quando eu crescer eu quero ter um Camaro. Está sonhando. É coisa grande, mas está sonhando. E só sonha quem tem vida, querido. Só sonha quem é criança. Adulto às vezes não sonha mais. 17. Criança, essa aí vocês vão. Criança sabe pedir como ninguém. Quando uma criança quer uma coisa, irmãos. Ô mãe, você não vai me dar? Joga na cara, você me prometeu. É verdade ou mentira? Se tem alguém que sabe guardar promessa e reivindicar promessa, cobrar promessa, é criança. Agora, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso Pai. É teu pai, sim ou não? É meu também. E Ele tem promessa para mim, tem promessa para você? E a gente faz o quê? Não vou pedir mais não. Quiser dar, dá. Não quiser, não quero mais. Você já reparou que criança chega até a chorar? Faz birra? Luta? Eu quero. Criança fica doente. Quem aqui já viu alguma criança ficar doente com uma coisa que queria? Levanta a mão. Já pensou? Você sabe o que Deus quer que a gente seja? Quando a gente for orar por uma causa, que nem criança.
Ô Deus, está escrito na tua palavra, não abro mão, Senhor. Eu vim aqui para orar. Não me deu hoje, amanhã eu volto aqui para orar. A palavra do Senhor diz que os discípulos de Jesus, mais uma turma, foram orar durante 10 dias para o Espírito Santo descer. Oraram no primeiro, não veio. Tem problema não, eu volto amanhã. Oraram no segundo dia, o Espírito Santo não veio. Tem problema não, eu volto amanhã. Oraram 10 dias e o Espírito Santo veio. Sabe o que significa isso? É como uma criança. Tem gente que já desistiu de orar pela família. Desistiu de pedir a conversão da família. Fala para quem está do seu lado assim, acho que ele está falando com você. Ah, não. Fulano tem um coração muito duro da minha família. Ah, se você fosse que não é uma criança, irmão. Você ia pedir. A palavra de Deus diz que tem uma história de uma mulher que perseverou numa causa onde ela queria que fosse julgada, que o rei julgasse a causa dela. E enquanto o rei não julgou a causa dela, ela não desistiu. O que é isso? Sabe pedir. Como ninguém. Chora, clama, Senhor, que o Senhor prometeu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aprender como criança. Não desista de pedir as coisas que Deus tem para a tua vida. Diga para quem está do seu lado assim, ó, não desista de pedir. 18. Vocês viram quantas coisas até aqui? 18. Criança tem sede de relacionamento. Chega uma criança perto de você, ela vai puxar a tua calça. Oi, tudo bem? Eu sou o fulano. Eles têm sede de relacionamento. Eles querem conversar. E os adultos? Quanto menos pessoa conversar, melhor, porque não dá para confiar em ninguém. É ou não é? Não confia em ninguém, não. E Jesus, olha o que Jesus quer que a gente seja como uma criança. Criança quer conversar, criança quer ver gente, criança quer estar no meio, criança... Por que vocês acham que elas gostam de vir na igreja? Porque tem como amigo, tem que conversar. Eles querem bater papo. E nós temos que aprender a ter sede de relacionamento. Tem gente que fala assim, não, eu não converso com muita gente porque eu sou assim meio tímido. Não, você é adulto. Você precisava ser como criança. 19. As crianças querem se comunicar e conversar o tempo todo. Vocês já repararam que tem hora que criança dispara a falar, faz uma pergunta, faz duas. Você está respondendo a primeira, já está fazendo a segunda. Gosta de falar. Inclusive, quem aqui já viu criança conversando com um brinquedo sozinho? E para aqui do lado. E o policial chegou daqui. Ô, doutor, passa teu cartão. Não, agora não tem. Esse conversa e faz 3 pessoas com uma voz só. Você já reparou? Você já reparou que criança dá pausa? Ô, o que você está fazendo aí? Ai, nós vamos brincar de bonequinha. Você é a mamãe e essa filhinha. Filhinha, vai trocar. Tá bom, mamãe, já tô indo. Vai agora. Eles conversam sozinho. É verdade ou mentira? Porque eles gostam de conversar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Toda criança sempre teve um amigo imaginário. Por quê? Porque eles têm um mundo da imaginação. Então eles pegam aquele brinquedo e vai. Eles têm, fulano, eu sou o ciclano, eu sou o ciclano. Eles têm sempre um amigo imaginário. Por quê? Porque criança gosta de conversar. 20. Crianças têm inclinações para o sobrenatural. Põe uma criança na frente de um desenho, que no desenho tem uma coisa diferente. 2 mundos, saindo de um lado, atravessando a parede do outro lado. Isso prende a atenção deles. Você pode ver que esses desenhos de hoje, que são muito modernos, não sei o que voa, toda coisa sobrenatural. Eles ficam assim, vidrado. Poder que sai de menina, de menina. E esses poderes, esses mundos, essas coisas que acontecem no desenho, é o sobrenatural, que eles sabem que aquilo no mundo físico não existe, mas aquilo prende eles. Não era para nós adultos também ser presos naquilo que é sobrenatural de Deus? Nós também temos um mundo para a gente poder ser atraído e viver. É o sobrenatural de Deus.
Um adulto tem que crer e buscar o sobrenatural de Deus. Opa, eu vou orar, Deus vai me batizar com línguas estranhas, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Isso é o sobrenatural. Opa, eu quero ter dom de revelação, eu vou buscar o sobrenatural. Eu vou ter dom de visão, de interpretação de sonho, dom de, sei lá, profecia, dom de cura. São coisas do sobrenatural. Criança, no mundo deles, são ligados no sobrenatural. Adulto, não. (21) Crianças são crédulas de natureza. Ou seja, elas acreditam. Quando o Kelvin era bem pequenininho, sabe esses caminhão que passa, cheio de luzinha, pisca-pisca, que um monte de criança fica dentro dele e dá volta na cidade? Quem já viu? O Kelvin tinha medo. Aí, a pastora tem um primo chama Átila. E o Átila, primo da pastora, gosta de som. Tuf, tuf. Não sei se é de Átila isso, mas ele gostava. Aí, eu tenho medo. A tia da minha esposa chegou nele um dia e falou para ele assim, não, fica tranquilo, isso aí é o carro Átila. Aí toda vez que ele via o caminhão na rua, mãe, é o carro Átila. Acreditou. Criança tem uma facilidade de acreditar muito grande. E adulto? Você prega, não é bem assim. Vou ver se é. Racionaliza tudo. 22. Criança faz as coisas com entusiasmo. Você fala para uma criança assim, nós vamos fazer um piquenique, nós vamos no parque, nós vamos no clube, nós vamos jogar bola, nós vamos fazer alguma coisa junto. Você vai ver o entusiasmo que elas fazem. Fala para um adulto, nós vamos fazer alguma coisa. Vixe, mas não dá para ser outro dia? Eu vou lá, mas vou ficar 20 minutos só porque eu estou cansado. Adulto. 23. Crianças são perdoadoras. Quem de criança que já não ranhetou com outra criança, um adulto chega e fala assim, faz as pazes. De culpa. Abraça, desabraça. É verdade ou mentira? E adulto, quando você fala assim, você já foi lá pedir perdão para o irmão e para a irmã? Pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu abraço o capeta, mas eu não abraço aquele irmão. Porque aquele irmão, pastor, é pior que o capeta. Nem o capeta não quer ter compromisso com aquele irmão, com aquela irmã. Verdade ou mentira? Agora, por que Jesus insistiu em dizer que a gente tem que converter que nem uma criança? Para ter essas características. Um pai, quem é pai aqui? Você foi lá, chamou a atenção daquelas criancinhas de 3, 4, 5 anos. No outro dia eles ficou assim conversar com você ou está lá lambendo você de novo? Você vê que eles não têm esse negócio de ficar guardando mágoa no coração. Aí agora adulto, aí estou magoado. Não me cumprimentou no final do culto. Não me chamou. Teve a comunhão dos discipulados lá, ninguém me chamou. Foi falado que era para você se escolher um. Ninguém te chamou, você escolhe um. Agora se fosse criança, falar assim, era perigoso ir nos 3. Eu quero no teu, quero no teu, quero no teu. Criança não guarda mágoa, gente. Criança é fácil de perdoar. Criança faz coisa errada, você chama atenção, no outro dia está lá no teu colo, conversando com você, não guarda rancor, acabou. Você já deu uma cintada no filho, você deve já ter dado uma chinelada no filho, uma varada no filho, colocado o filho de castigo. Aí você fala, pode vir que está liberado. Ele abre um sorrisão como se nada tivesse acontecido e fala assim, estou pronto para outra. É ou não é? O adulto tem que ser criança nessa parte. Não pode ficar guardando rancor. Por isso que Jesus diz que um convertido se assemelha com uma criança. São nesses requisitos. Quantas pessoas... Você sabe a hora que você vai morrer? Sabe? Você morrer essa noite. Você vai falar para o Senhor, me dá uns 5 minutos que eu tenho que ir lá acertar, porque eu não imaginei que vai morrer. Você não sabe a hora que vai morrer, irmão. Se você morrer sem se acertar com pessoas, você não é salvo. Vou repetir.
morrer sem se acertar com pessoas, você não é salvo. A gente está achando que a gente vai ter 100 anos de vida, 200 anos de vida, e que, eu posso pedir perdão, vou ver, a hora que der, não é agora não. Tudo tem o tempo de Deus. Tem gente que fica nessa conversinha. Tudo tem o tempo de Deus. Você vai ver se o tempo de Deus, a hora não chega para você, não vai dar tempo mais não. Tempo de Deus é agora. É agora. Fala para quem está falando desse senhor, está falando de você também. 24. Crianças não esconde quando estão mal. Você já reparou quando a criança não está bem, ela não tem como esconder? A cara da criança, o que acontece? Cara é aquilo, né? Rostinho, né? O rostinho, pastor. Tá bom, rostinho. O rostinho da criança denuncia quando ela não está bem. E um adulto disfarça como um agente 007. Tudo bem? É lógico que eu acabei de citar aqui que no meio dos outros você não vai chegar murmurando, lamentando. Mas criança diante dos pais, quando não está bem, fala, não estou bem. O Kel falou assim para mim, assim, pai, eu não estou bem, estou com dor no estômago. Não estou legal, estou triste. Ele fala. Por quê? Porque é criança. Tomara que cresça com esse espírito, porque é o que Jesus quer para ele e para nós. Agora tem gente que está lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses, está mal e não tem coragem de chegar nos pais espirituais e falar assim, eu estou mal. E quando o pai fala, e aí, está tudo bem? Tá. Na verdade não tá. Mas a pessoa fala que tá. Por quê? Porque dentro dela tem um espírito de adulto. Mas Jesus está dizendo que nós temos que ser como criança. Quando seus líderes falar com você, e aí, está tudo bem? Você fala, não está bem. Ou está bem, ou está mal mesmo. Tem que falar, querido. Uma criança não esconde quando está mal. Ela se permite ser ajudada. Ela quer ser ajudada. 25 e último. Deve ter mais. Mas 25 e último. Vocês já viram como é que uma criança adora a Deus? Levanta a mão quem já viu uma criança adorando a Deus. Dá um show nos adultos, sim ou não? É nisso que Jesus está falando, irmãos. Adorar a Deus, se relacionar com pessoas, se relacionar consigo próprio, como uma criança. Durante o louvor, por exemplo, a pessoa vai 5 vezes no banheiro, vai 5 vezes beber água, e eu só não entendo onde tem tanta barriga para tudo isso. Agora, é a hora, é a coisa mais linda ver uma criancinha levantando a mão, cantando até de forma com as palavras erradas. Mas Deus está recebendo toda aquela adoração porque é uma adoração perfeita. É uma adoração pura. Nós temos que aprender a adorar a Deus como as crianças. Nós temos que aprender a perdoar os irmãos como criança. Nós temos que ter sede de relacionamento como as crianças. Nós temos que ser evangelizadora como as crianças, humilde como as crianças. Agora você entendeu como Jesus vê as crianças. Agora nós vamos entrar no texto. O 18 do capítulo de Mateus, ele fala, junto com o 19, converter e ser o maior. E nós precisamos nos converter e ser o maior. Agora imagina a cena o seguinte. A Bíblia diz que quando as crianças chegaram, no capítulo 19, os discípulos foram fazer assim, ó. Não, pode voltar. Vocês acham que essas crianças chegaram até Jesus, desde a casa deles, até onde Jesus estava, sozinho ou os pais foram juntos? Os pais foram juntos. Quando os discípulos disseram para as crianças, opa, não, Jesus está ocupado, não chega perto dele não. Os pais viram ou não viram? Como que você acha que os pais ficaram quando viu os discípulos repreendendo as crianças, porque as crianças queriam chegar em Jesus? Agora olha que coisa, no capítulo 18, Jesus chama uma criança e abençoa. A notícia se esparrama, irmão, que Jesus está abençoando criança.
todas as outras crianças começam a ficar sabendo que Jesus está orando por criança, está abençoando criança, está... Ah, meu irmão, vem a escola toda. No 19, os discípulos falaram, não precisa vir. Jesus olhou para os discípulos, porque os pais devem ter ficado tinindo, mas Jesus olhou para os discípulos e falou assim, não impeçais as crianças de vir até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Nessa hora os pais falaram assim, vai, mexe com meus filhos. Sabe o que Jesus quer, querido? Ele quer que tenha pessoas que não fiquem com vergonha. Os pais não tiveram a ousadia de chegar em Jesus. Os pais não tiveram, mas e as crianças? Não estavam nem aí. Se discípulo ia mandar voltar, as crianças foram ter relacionamento com Jesus. Escutaram algumas palavras dos discípulos, mas escutaram o maior advogado defender cada uma delas. Diz, não toca nelas, elas são minhas. E toda pessoa que se achega até Jesus, qualquer um que se levantar, vai arrumar encrenca com o próprio Jesus. Porque Jesus quer pessoas que cheguem até Ele. Sabe por que Jesus defendeu as crianças? Porque para o judeu, criança era tudo aquilo que eu falei no início da mensagem. Mas Jesus um dia foi criança, diferente das crianças do judaísmo. E você já leu na Bíblia que aos 12 anos Jesus estava sentado com os mestres da lei? E com 12 é considerado raça inferior. Somente aos 13 vem a primeira catequese. A primeira formatura, que é catequese, é ensinar, não é um termo errado, é o termo certo. Aos 13, mas Jesus aos 12, ou seja, tido por muitos como raça inferior, já estava diante dos grandes, dos maiores mestres da lei. Agora Jesus fala assim, eu quero que essas crianças estejam perto de mim, porque a sensação que eu tive de estar perto dos grandes, essas crianças terão muito mais, porque eu sou maior do que todos esses que estão aqui. E as crianças ficaram perto de Jesus. Os discípulos não sabiam onde enfiar a cara. Agora, o que me chama a atenção é, no 18, Jesus chamou as crianças, orou e abençoou. Por que no 19 os discípulos de Jesus foram arrumar problema? Acostumado com a cultura. Acostumado com a cultura do judaísmo. Jesus falou, vocês não estão entendendo. Sabe outra coisa que eu aprendo? Todo mundo fala, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Elias, Eliseu, são os grandes homens. Jesus falou assim, grande as crianças. Vocês querem ir para o céu? O espelho de vocês são as crianças. Esse Jesus, eu vou te falar, ele era um mestre de atravessado, irmãos. Ele faz qualquer teólogo dar um nó na cabeça. Enquanto todo mundo vê como os maiorais sendo os profetas, os pais na fé, Jesus está falando assim, essas crianças são maiores que todos eles juntos. Sabe o que eu aprendo? Que pessoas que os religiosos não dão nada, é para esse que Jesus dá tudo. Pessoas que são desprezadas, são esses que Jesus chama. Porque Jesus chama os desprezados. Você acha que você merecia alguma coisa? Você acha que você era alguma coisa? Meu pastor falou comigo esses dias sobre uma linha de raciocínio. Ele está certo. Ele está certo. Nós viemos conversando assim, conversa vai, conversa vem no meu discipulado com ele. Aí ele falou assim para mim assim, o crente lá fora, ele é rejeitado no serviço, na família, não sei onde. Aí ele chega na igreja, alguém chama ele de irmão, ele já se sente, isso é legal, bacana. Só que, enquanto nós não nos colocarmos na condição de que nós não somos nada, nunca vai ter transformação em nós. Quando a gente chega com pompa, com o nariz empinado, com orgulho, achando que a gente é alguma coisa, não tem transformação. A gente só está aqui porque nós não éramos nada. Jesus escolheu os que não são. Então, se ele escolheu os que não são para confundir os que são, nós somos escolhidos, então nós não éramos. Nós não éramos. Nós éramos os desprezados lá fora, os humilhados lá fora, e aí Jesus resolve chamar a gente para exaltar a mim e você.
Essa é a concepção que a gente tem que ter. Nós não somos nada sem Ele. Mas com Ele, tudo posso naquele que me fortalece. As crianças não são nada. Você começa a entender por que Jesus tem bastante história nos evangelhos com mulher. Por que Jesus tem bastante história na Bíblia com mulher? Mulher samaritana, mulher do fluxo de sangue, sogra de Pedro, Maria Madalena, mulher pega adultério. E aí vai. A mulher que tinha filha que estava endemoniada. Aí vai. Por quê? Porque eram classes de pessoas que eram desprezados. Mas toda pessoa que se achega até Jesus não é mais desprezado. A classificação de desprezo para Cristo é diferente do mundo. Porque o mundo despreza quem pode menos e quem tem menos. Jesus despreza quem não se achega até Ele. E Ele abre o coração para quem chega até Ele. A criança estava doidinha para chegar em Jesus, para abraçar Jesus. Para eles não prestava, não agregava em nada, mas Jesus não rejeita. Todo aquele que vinha a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Sabe o que Deus quer de nós hoje, amanhã, depois e depois? Que a gente seja criança. Como criança. Nessas áreas que eu falei agora. Se nós fizéssemos agora um momento de perdão, você ia reagir como criança ou como adulto? Se nós fizéssemos um momento de adoração, você adoraria como uma criança ou como um adulto? Se nós fizéssemos uma campanha para sábado que vem, irmos às ruas evangelizar, você ia como criança ou você ficaria em casa como um adulto? Se nós falássemos assim, a igreja está precisando de ter comunhão, você se disporia para comprar alguma coisa na padaria, no mercado, no açougue? Ou você ia falar, não tem dinheiro, não vou fazer, não vou gastar, que eu não posso gastar? Criança faz de tudo para ter comunhão, criança faz de tudo para ter relacionamento, criança faz de tudo para conversar. Criança, se eu falasse assim, ó, vamos ter um momento agora de que eu quero fazer um apelo aqui na frente, só com as pessoas que estão com fraqueza e não tem coragem de assumir fraqueza. Você ia fazer como criança e vir à frente, ou você ia ficar sentado? Olha quantos apelos nós poderíamos fazer aqui para medirmos se somos como criança, convertidos como tais, ou se somos adultos. Quem está entendendo aqui? Fala assim, hoje você não deu nenhum glória a Deus, irmão? Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmãos? Deus está falando com alguém? Adianta ter fraqueza. Vamos tirar a capa do orgulho e vestir a da humildade. Vamos assumir as nossas fraquezas. Vamos aprender a ser dependente um pouquinho nas áreas que nós precisamos. Porque um precisa do outro. Não dá para vestir uma independência que não temos essa capacidade. E acima de tudo, vamos trazer a nossa vida perto de Jesus. Jesus orou e abençoou as criancinhas. Se os pais fossem que nem crianças, ia falar assim, ia entrar na fila. Ia dar um nó na cabeça dos outros, hein? Os pais tinham que ter entrado na fila. Ah, irmão, o que você está fazendo aí? Ah, eu sou criança também, pode orar aqui, que eu recebo. Você acha que Jesus ia orar ou não iria orar? Iria orar. Criança não pode ver uma oportunidade, irmão. Se eu falasse aqui agora, vamos fazer um apelo para quem vai pedir a conversão da sua família. Você vai ficar aí e falar assim, minha família não tem jeito, você ia vir pedir como criança pede. Ser como criança. O maior no reino dos céus. Sabe o que a gente tem que se parametrizar, se assemelhar? Criança. Aprender a pedir as coisas para Deus. E nós vamos orar agora. E adorar a Deus. Mas antes disso, permita dentro da mensagem, porque essa mensagem dá para falar em 4, 5, 6. Cada hora você lê ela, Deus vai te mostrar uma revelação. Eu poderia pegar essa mensagem aqui um outro dia e falar de pais que não trazem os filhos na igreja. Porque o assunto é pertinente, está dentro.
criança. Sabe o que eu entendo, querido? Você que pensa que o seu filho vai dar trabalho na igreja, eu vou te falar, onde é que ele vai dar trabalho? Quer que eu fale onde ele vai dar trabalho? Lá no mundo. Se você não apresentar o Jesus que essas crianças conheceram para os teus filhos, o diabo vai apresentar a droga, a maconha, o cigarro, a bebida, a prostituição para os teus filhos. Está entendendo ou não? Se os teus filhos não forem amigos de Jesus, se Jesus não for o amigo imaginário, entre aspas, deles, o amigo imaginário deles vai ser a bebida, vai ser as drogas, o cigarro. Ah, pastor, se eu trouxer meu filho e minha filha na igreja, eles vão dar trabalho. Oh, eu posso ter certeza, o trabalho que eles vão dar aqui não é uma unha do trabalho que eles vão dar lá fora. E é preferível você corrigir eles aqui, mostrando que aqui eles têm que ter reverência, do que você evitar esse trabalho. Porque quem quer evitar esse trabalho, vai ter 50 vezes trabalho mais lá fora, irmão. Então, qual o trabalho que é melhor? Você educar teus filhos no caminho do Senhor, apresentar o Senhor na vida deles e fazer os teus filhos crescer conhecendo Jesus, ou depois você tem que ter o trabalho lá fora de apresentar eles, tirar eles do mundo? O maior trabalho é depois. Mas enfim, fica esse parênteses aí para os teus filhos. Teus filhos têm que estar na casa de Deus, apresentado no caminho de Deus. E teus filhos, teus netos vindo para a igreja, sabe o que vai acontecer? Eles arrastam os pais, arrastam os tios, arrastam os avós, arrastam todo mundo. Porque Jesus é com as crianças, irmão. Jesus é com as crianças. Mas essa não foi a direção da palavra de hoje. A direção é a gente, como adulto, ser parecido como uma criança e ter atitude como uma criança. E eu queria convidar você a ficar em pé.